A temperatura subiu em Brasília. O jornalista Alexandre Garcia revelou o maior escândalo da história. O Lula não quer que seja aberta uma CPI para investigar os atos ocorridos no dia 8 em Brasília. Está morrendo de medo que isso aconteça. Por que será? Você vai ver também o presidente da OAB do Rio Grande do Sul peitou o STF, por isso o ministro todo-poderoso Alexandre de Moraes não esperava. Outra questão que eu queria comentar com vocês, aquela entrevista de Lula para a Globo News, que ele disse que não é bom fazer uma CPI para investigar os ataques de domingo, né, domingo dia 8 de janeiro, a baderna, os destruidores de patrimônio público, os vândalos, né? Fazer uma CPI para isso. Como é que ele respondeu? Ele disse: uma CPI pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Aí eu fico pensando, como assim? Não quer investigar? Uma CPI pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Será que isso vale para a CPI da Covid? Que criou efetivamente uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, dizendo que não havia tratamento, né? Enfim, todos aquelas coisas que estavam muito além do que a medicina apurava no chão, né? E aí, eu fico pensando, é o seguinte, que uma CPI é uma investigação política, foge do controle a investigação política, porque aí não vai querer só saber dos agentes ativos da invasão e da destruição, mas vai querer investigar os agentes passivos, que poderiam ter prevenido e reprimido e evitado, né? Aí eu lembro do que disse o antigo chefe do gabinete institucional do governo Temer, quando houve 3 invasões de ministérios no mesmo dia, inclusive com fogo no Ministério da Agricultura, e ele disse, olha, a gente está sempre com a pior hipótese. E aí prevenimos, com a pior hipótese. O ministro da Defesa da época, Raul Jungmann, que era do Partido Comunista Brasileiro, disse a mesma coisa, que era plenamente defensável Palácio Planalto, Congresso e Supremo, e ninguém entende como é que as pessoas entraram lá, né? Então, uma CPI investigaria isso, né? Investigaria, porque todos os manuais de prevenção, de segurança, estão sempre baseados na pior hipótese. Se você vai planejar a segurança da sua casa, você não vai planejar que uma velhinha vai bater lá com um canivete na mão. Não, você vai planejar que vai chegar um bandido, vai querendo arrombar tudo e bem armado, né? Parece que isso não foi feito. O próprio Lula confessou na entrevista que ele deu, vou usar palavras dele, nós cometemos um erro elementar. A minha inteligência não existiu. Saí daqui da sexta-feira com a informação de que estava tudo tranquilo. Então, como tirar o governador de Brasília responsabilizando ou prender o comandante da PM responsabilizando? A PM não é a guarda do palácio, a PM é a guarda da rua. Não é a guarda. Quem é a guarda do palácio é a guarda presidencial, o batalhão da guarda presidencial, 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, o Gabinete de Segurança Institucional é que trabalha nisso, né? E, em geral, como lembrou o general Letchegóin, chama a Força Nacional, que tem mais experiência que os recrutas, né? E o Poder Legislativo tem a Polícia Legislativa e o Supremo tem a Polícia Judiciária, todos muito bem equipados. Talvez por isso que não queiram uma investigação política para apurar as responsabilidades, né, dos dois lados, a responsabilidade política também de ter permitido essa balbúrdia, essa coisa horrorosa para a democracia, que foi a invasão da sede dos 3 poderes com destruições lá dentro de bárbaros, por parte de vândalos. E outra pessoa bastante corajosa é o presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Ele escancarou tudo que o STF está fazendo e fez um discurso duro contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vivemos um grave e delicado momento no país e por isso precisamos afirmar:
A democracia é valor inegociável e sua defesa é uma obrigação de todos os brasileiros. Não há outro caminho para o país ter prosperidade, desenvolvimento e paz que não seja por meio da democracia. 2. Os atos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 devem ser fortemente repudiados, pois caracterizam-se como prática criminosa e atentatória à democracia e ao Estado de Direito, devendo recair sobre aqueles que organizaram e participaram da prática de crimes naquele dia a devida responsabilização na forma da lei, assegurado o devido processo legal. 3. Há excessos praticados por parte do Supremo Tribunal Federal em decisões proferidas no âmbito do inquérito 4781 e em relação aos fatos ocorridos em Brasília, que violam a Constituição de 88 e que violam também o Estado Democrático de Direito, prerrogativas da advocacia, além de usurparem competência do Ministério Público e da própria magistratura. 4. As eleições foram concluídas e qualquer questionamento deve ser feito na forma legal, pelos meios cabíveis e de maneira institucional. Iniciativas de golpismo devem ser condenadas, repudiadas e punidas, pois atentatórias ao Estado de Direito e caracterizada pela lei penal brasileira como crime. 5. Aqueles que possuem como missão a promoção da paz social e a garantia do cumprimento da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal, não podem ser fonte de desequilíbrio institucional e do acirramento social, bem como não podem proferir decisões que ferem o devido processo legal e, portanto, o Estado Democrático de Direito. 6. Cabe ao presidente da República, eleito, cumprir sua missão e falar para toda a sociedade, visando serenar os ânimos. 7. Cabe ao líder vencido ou aos líderes da oposição condenar expressamente iniciativas golpistas, criticar o governo e, se quiserem, criticar o processo eleitoral, desde que e exclusivamente pela via da institucionalidade. 8. Cabe ao Supremo Tribunal Federal respeitar a Constituição, o devido processo legal e a lei orgânica da magistratura, fazendo com que instâncias competentes processem e julguem atos criminosos que estejam ocorrendo no país, extinguindo juízo universal criado pelo ministro Alexandre de Moraes, bem como se resguardar da exposição pública e midiática incompatível com a LOMAN. 9. Cabe ao Congresso Nacional, por meio de seus integrantes, pelos seus presidentes, exercer a fiscalização dos demais poderes, cumprir suas funções imediatamente e agir pela retomada da civilidade, colocando freio em violações ao Estado Democrático de Direito, venham de onde vierem. Repito, venham de onde vierem. 10. É grave e preocupante a restrição à liberdade da imprensa e de expressão no país, desde que tal liberdade respeite o limite da não realização de crimes por meio de redes sociais ou veículos de comunicação, por tratar-se a liberdade de expressão, nas palavras de Ulisses Guimarães, a rainha das liberdades e pilar do Estado de Direito. 11. Sempre defendemos as liberdades e garantias individuais, não importando o lado ideológico e o momento histórico dos fatos.
Não podemos defender liberdades individuais e direitos fundamentais de forma seletiva e conforme nossas crenças ideológicas. 12, e concluo. O Supremo Tribunal Federal, as demais autoridades da República, os líderes da oposição e toda a sociedade civil organizada devem mudar a forma de agir, primando pelo equilíbrio, racionalidade, legalidade, ponderação e serenidade, com vistas à manutenção da democracia e do Estado de Direito. Se não houver esta mudança, a democracia estará em risco.